Bom dia, senhores. O tema dessa semana nós vamos abordar se é possível ao juiz, na audiência de custódia, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Só que antes de começar esse vídeo, peço aos senhores que se inscrevam em nosso canal, bem como que façam sugestão para os vídeos que serão feitos nas próximas semanas. Esse é um tema interessante que eu resolvi explorá-lo nessa semana, porque foi recentemente julgado pelos nossos tribunais superiores. É um tema também de suma importância para quem faz concurso na carreira de delegado de polícia. Então é o seguinte: será que é possível o juiz, na audiência de custódia, de ofício, ele converter a prisão flagrante em preventiva? Para que a gente possa responder essa pergunta, é preciso analisar dois momentos. O primeiro, ou seja, antes do advento do pacote anticrime, que é a Lei 3.964, 2019, e o segundo momento, após o advento dessa lei. Então vamos primeiro analisar antes o que o Código de Processo Penal dizia antes da Lei 3.964, 2019, antes do pacote anticrime. Antes do pacote anticrime, prevalecendo a doutrina de jurisprudência, que o juiz, na audiência de custódia, ele podia de ofício decretar a prisão preventiva. Isso com fundamento no artigo 310, inciso 2, combinado com o artigo 282, parágrafo 2º, combinado com o artigo 311, todos do Código de Processo Penal. Por exemplo, antes do pacote anticrime, o artigo 310 dizia que ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentalmente converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes requisitos legais. O artigo 282, no mesmo sentido, parágrafo 2º, dizia que as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz de ofício. E também o artigo 311, antes do pacote anticrime, dizia que em qualquer fase da investigação policial do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício. E esse entendimento foi confirmado pela jurisprudência em tese do STJ na edição 120, tese 10. Segundo a tese 10 da jurisprudência em tese do STJ, que é um material excelente de estudo para o candidato, não há nulidade na hipótese em que o magistrado de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, antes do pacote anticrime, o juiz ele podia converter a prisão em flagrante em prisão preventiva na audiência de custódia. E também poderia decretar a prisão preventiva de ofício na fase processual. Então, superada essa análise, agora nós vamos para o segundo momento, após o advento do pacote anticrime. Então, senhores, após o advento do pacote anticrime, a situação muda completamente. Ou seja, o juiz, após o advento do pacote anticrime, ele não mais pode converter a prisão em flagrante e preventiva na audiência de custódia. E nem mesmo, após o pacote anticrime, o juiz pode decretar a prisão preventiva, ou seja, ele precisa, na fase inquisitorial, da representação da autoridade policial, ou na fase judicial, precisa do requerimento do Ministério Público. Isso é com a nova redação do artigo 310, dada pela Lei 3.964, 2019, pacote anticrime. Artigo 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia, com presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência, o juiz deverá fundamentadamente, inciso 2, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes requisitos cautelares do artigo 312. O artigo 282, parágrafo 2º, com a nova redação do pacote anticrime, diz que as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, a requerimento das partes, ou quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial, ou mediante requerimento do Ministério Público. Artigo 311 do Código de Processo Penal
com a redação do pacote anticrime. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, ou querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Então, conforme o entendimento doutrinário jurisprudencial que prevalece, após o advento do pacote anticrime, o juiz não mais pode decretar prisão preventiva de ofício. E no momento da audiência de custódia, o juiz não mais pode converter de ofício a prisão em flagrante e prisão preventiva, uma vez que ele precisa da representação da autoridade policial ou então do requerimento do Ministério Público para fazê-lo. E segundo os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 8ª edição, Salvador, Juspódima 2020, página 1052, de acordo com a nova redação do artigo 310, inciso 2 do Código de Processo Penal, verificada a legalidade da prisão em flagrante, o juiz poderá fundamentadamente converter a prisão em flagrante e preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, e se revelarem inadequados ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, hipótese em que deverá ser expedido um mandato de prisão. Para tanto, é indispensável que seja provocado nesse sentido, pois jamais poderá fazer de ofício, sob pena de violação aos artigos 3º-A, 282, parágrafo 2º, 4º e 311, todos do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 3.964, 2019. E no mesmo sentido, o julgado da 5ª turma, habeas corpus 590.039, Goiás, ministro Ribeiro Dantas, julgado em 20 de 10 de 2020. Não é possível a decretação de ofício da prisão preventiva em qualquer situação, em juízo ou no curso da investigação penal, inclusive no contexto da audiência de custódia, sem que haja, mesmo na hipótese da conversão que se refere ao artigo 310, inciso 2 do Código de Processo Penal, prévia e necessária e indispensável provocação do Ministério Público ou da autoridade policial. Então, senhores, após o advento do pacote anticrime, o juiz não pode mais decretar de ofício a prisão preventiva. E na audiência de custódia, para que a prisão em flagrante seja convertida em prisão preventiva, há necessidade de expressa representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público. Agora vamos para um próximo tópico, direito fundamental. É importante ressaltar que a audiência de custódia se trata de um direito fundamental do autuado, direito público subjetivo. Nesse sentido, o STF no habeas corpus decidiu no habeas corpus 888, Minas Gerais, relator ministro Celso de Mello, julgado em 6 de 10 de 2020, que diz que a audiência de custódia ou de apresentação constitui direito público subjetivo de caráter fundamental, assegurado por convenções internacionais de direitos humanos, a que o Estado brasileiro aderiu, já incorporadas ao direito positivo interno, Convenção Americana dos Direitos Humanos e Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. Segundo o ministro Celso de Mello, traduz prerrogativa não suprimível, assegurada a qualquer pessoa. Sua imprescindibilidade tem o beneplácito do magistério jurisprudencial. Então, senhores, na audiência de custódia, o juiz pode adotar 3 opções. Ele pode relaxar a prisão em flagrante, quando houver ilegalidade. A segunda opção seria conceder a liberdade provisória, caso não haja satisfeitos os requisitos da prisão preventiva, ou temendo decretar medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, caso haja requerimento do Ministério Público. Ou então, a terceira opção, o juiz ele pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva se satisfeitos os requisitos cautelares, previsto nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, desde que haja representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Eu, como delegado de polícia, no estado de Goiás, em caso de flagrante delito, quando presentes os requisitos da prisão preventiva em crimes, sobretudo em crimes mais graves, geralmente no próprio despacho, no auto de prisão em flagrante, eu já faço a representação pela prisão preventiva,
de forma fundamentada. É uma recomendação que faço aos senhores, principalmente quem já está atuando na atividade policial, caso haja os requisitos da prisão preventiva, no próprio auto de prisão em flagrante, é interessante o delegado de polícia já fazer representação pela prisão preventiva. Uma vez que, se você não fizer isso, o caso pode passar batido pelo Ministério Público e o juiz conceder a liberdade provisória. Uma vez que, após o advento do pacote anticrime, o juiz não mais pode converter de ofício a prisão em flagrante em preventiva. E qual seria a consequência se o juiz ele não realizar a audiência de custódia? A consequência seria que o juiz pode responder nas 3 esferas. Há uma tríplice responsabilidade do magistrado, né? Ele pode responder na esfera criminal, administrativa ou civil. Isso foi julgado no STF, habeas corpus 188-888, ministro Alves de Mello, julgado em 6/10/2020, informativo 994. A ausência da realização da audiência de custódia qualifica-se como causa geradora da ilegalidade da própria prisão em flagrante, com o consequente relaxamento da prisão cautelar da liberdade. Se o magistrado deixar de realizar a audiência de custódia e não apresentar uma motivação idônea para essa conduta, ele estará sujeito à tríplice responsabilidade, nos termos do artigo 310, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Estabelece o artigo 310 do Código de Processo Penal que a autoridade que deu causa sem motivação idônea à não realização da audiência de custódia, no prazo estabelecido no CAPT, que é 24 horas, responderá administrativa, civil, penalmente pela omissão. Então, se não for realizada a audiência de custódia, cabe ao próprio relaxamento da prisão em flagrante do autuado. Então, diante do exposto, para concluir esse tema dessa semana, concluímos que após o advento do pacote anticrime da Lei 3.964/2019, o juiz não mais pode decretar de ofício a prisão preventiva. E na audiência de custódia, ele também não pode mais de ofício converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez que o juiz, nesse caso, ele depende da representação da autoridade policial ou então do requerimento do Ministério Público. Então, hoje não há mais a decretação automática da prisão preventiva pelo juiz, uma vez que depende da representação da autoridade policial ou então do requerimento do Ministério Público ou requerimento do assistente de acusação. Então, era esse tempo que eu tinha abordar aos senhores. Logo abaixo desse vídeo eu deixarei o link em relação ao site Viseu Direito, que eu recomendo aos senhores usarem, que é um site de extrema qualidade, que foi baseado nesse nosso estudo. E peço aos senhores que, caso tenham gostado, é só dar um joinha, façam sugestão para novos vídeos. Se quiser também podem compartilhar. Estamos abertos também a críticas, desde que saudáveis e construtivas, para que possamos aperfeiçoar esse nosso trabalho, realizado nesse canal do YouTube. E agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Tenham um bom dia.